Olá, boa noite. Estamos então aqui começando mais um encontro bem importante, uma live sobre um tema que nos afeta tanto. A gente vai ficar com o chat aberto, vou pedir que quem estiver acompanhando possa ir dizendo quem está ali, de onde é, se é pai, familiar do Colégio Santa Inês, que possa dizer de que turma, para a gente poder identificar quem tá nos acompanhando. O meu nome, então, é Renata Prosdóximo, sou psicóloga do Colégio Santa Inês, e hoje, então, a gente vai conversar sobre um tema bastante importante, que é a qualidade do brincar e a saúde mental das crianças na pandemia. Convidamos para falar sobre esse tema que tem nos afetado tanto, tem nos feito pensar tanto, que a gente possa aproveitar nessa noite para poder ter outras ideias e seguir conversando sobre isso. Convidamos, então, Bianca Stock. Bianca é psicóloga, uma grande parceira, já esteve falando com a gente no Colégio Santa Inês em outros momentos. Bianca é mestre em psicologia social pela URGS, especialista em problemas de desenvolvimento da infância e adolescência pelo Centro Lídia Coriá. MBA, tem um MBA em liderança e estratégia organizacional pela SPM, consultora em encorajamento, educadora parental, professora da pós-graduação em Educação Infantil na Unicinos, diretora da Vínculo Consultoria e Psicoterapia, e uma grande defensora das crianças, uma pessoa que se preocupa muito com as crianças, com os direitos das crianças e com uma forma como a gente pode cuidar das crianças, né? A pandemia tem nos feito pensar muito sobre a saúde mental de todos, e não tem como não pensar também sobre a saúde mental das crianças, e aquilo que a gente pode pensar, fazer, propiciar, para que as crianças possam, junto com a gente, fazer a travessia por esse momento tão complicado da melhor forma possível. Então, Bianca, seja bem-vinda, a gente vai te escutar, a gente então combina que tu vai falar até umas 10 para as 8, mais ou menos. Se tiver perguntas, comentários, podem ir colocando, que a gente no final então vai ter um espaço para poder fazer as perguntas, dialogar um pouquinho com quem estiver nos acompanhando, tá bem? Perfeito, boa noite, tudo bom, Renata? Querida, que bom estar aqui, né, com o Santa Inês, é bom estar com os pais também do Santa Inês. Para quem não sabe, eu também sou mãe do Santa Inês, isso me alegra muito, né, tem uma história de muito afeto, trabalho e maternagem junto com a escola, então é sempre uma alegria estar onde, né, a gente é acolhido e na comunidade que a gente faz parte. Vou começar a nossa conversa, só é importante a gente desligar o microfone, Rê. Isso, joia, que daí não fica com interferência, quem está no backstage aí também. Então, queridos pais, desafiador a gente pensar a qualidade do brincar, né, nesse momento de pandemia, em que estamos numa hiperconvivência dentro das nossas casas. Eu falo desde a minha casa com vocês hoje, então se a cachorrinha latir, se o interfone tocar, faz parte, todo mundo está vivendo essa situação. Antes da gente falar um pouquinho sobre o brincar, a gente precisa contextualizar esse momento. Então, uma metáfora que tem me ajudado muito a pensar, porque nós estamos vivendo uma situação de trauma social, nunca antes vista pela nossa geração, nunca antes vivida pela nossa geração, numa escala global, com muito acesso à informação. Então, a gente está acompanhando em tempo real o que se passa do outro lado do mundo, com outros, nos outros estados, nos outros países. Isso também nos deixa mais atentos, mas mais ansiosos, né, sobre o futuro. O excesso de informação também nos pega nesse sentido, e estamos num grande laço social de solidariedade. Qual é o laço social de solidariedade? Cuidar da vida. Estamos em casa para cuidar da vida, né? Por quê? Porque a gente está com medo de perder as pessoas que a gente ama, de perder cidadãos, de perder, né, a sombra da morte que chegou perto da gente. E isso assusta, e muitas vezes a gente tem grandes tabus para falar da morte, mas ela está no dia a dia do nosso pensamento e, né, das nossas vidas. Então, as crianças estão conhecendo uma preocupação, um estado emocional dos adultos da sua casa, que antes elas nunca tinham visto. O medo de contaminar os avós, o medo de contaminar as pessoas que a gente ama. Então, né, é um grande laço social agora de cuidado para
que a gente possa preservar quem está em situação de risco, que a gente possa preservar os nossos familiares, né, e a população como um todo, uma grande comunidade coletiva, e também para que a gente possa ter atendimento de saúde de qualidade e digno para todos, né? Então, nesse grande laço social, a gente está tendo que lidar com muitas frustrações para que esse laço seja garantido. São muitas expectativas suprimidas, tanto dos adultos quanto das crianças. E para as crianças, a conta é muito maior, porque a gente está falando de tempos de estruturação psíquica. A gente está falando da garantia de experiências que vão marcar a vidinha deles para sempre. Então, a gente precisa perguntar, quais são as memórias que a gente deseja contar desse tempo tão adverso e tão singular que é o 2020, porque a gente se deu conta que esse vai ser o nosso 2020. Chegamos em julho e a gente está se dando conta que esse é o nosso 2020. A metáfora que eu falei que tem me ajudado a pensar sobre isso é a metáfora da sala de espera, porque lá no início do isolamento, a gente ainda vai ser 15 dias, 20 dias, daqui a pouquinho a gente volta, a gente está só esperando aguardar para a vida retomar. Passaram-se 20 dias, passou-se um mês, 2 meses, estamos fechando 4 meses. Se a gente encara a quarentena como uma sala de espera, a gente pode cair numa organização muito perigosa dos vínculos familiares e com a escola. E qual é essa organização? Sala de espera, eu que atendo em consultório vejo muito essa cena, né? A gente está ali no celular, esperando para que passe bem rápido aquele momento. Esperando para que aquilo, né, passe rápido, porque é como se a vida não existisse. A vida vai começar mesmo quando a porta abrir e o encontro acontecer. Quantas vezes eu chego na sala de espera do consultório, abro a porta e tem uma criança brincando no celular do pai ou da mãe, naquele tempo que é para passar rápido. Isso é muito complicado, gente. E às vezes me dói quando eu olho essa cena, porque eu penso, podia estar aproveitando esses 5, 10 minutinhos aqui de conexão com a criança, de falar um pouquinho sobre o dia, porque a gente vive numa vida tão corrida, né? Antes da pandemia, e já chegaremos agora, tão corrida, às vezes esse é um momento de conexão tão rico. Só que a quarentena não pode ser a sala de espera da vida. A vida é agora, e a vida é do jeito que a gente está. Com isso, a gente sai da ideia de que as crianças precisam ser ocupadas, distraídas pelos adultos durante o isolamento social. Não é missão dos pais distrair crianças e não é missão da escola distrair, ocupar crianças. A função social da escola, ela é muito maior, ela é muito mais importante do que essa, né? Que é da nossa humanização, do nosso acordo civilizatório. A escola é a grande contadora da história da humanidade, né? Das descobertas da matemática, dos poetas populares, das invenções da ciência, da química, da biologia. A história conta as grandes conquistas e construções da humanidade. E conta a história do contemporâneo junto com os estudantes, junto com as crianças. Né? Na medida em que a gente escuta as crianças, faz a documentação da sua cultura, construída no dia a dia, no jeitinho como eles interpretam o mundo, contam o mundo, a gente vai construindo coletivamente uma narrativa simbólica para o que estamos vivendo. E nada mais importante agora do que a gente construir essa narrativa coletivamente. Porque a gente não tem registro para tanta frustração, para tanto luto. A gente precisa uns dos outros para como se fosse construir a memória coletiva, o diário disso que a gente está vivendo. E com isso a gente consegue representar. Mas as crianças têm um jeito mais extraordinário de fazer isso, que é o tema da nossa conversa hoje. Se a gente encara a quarentena como sala de espera, a gente pode colocar a criança numa posição que é essa. Bom, se não tem atividade da escola, se eu não posso jogar o meu jogo eletrônico, porque meus pais disseram que eu já fiquei tempo demais no jogo, pai e mãe, a responsabilidade de me deixar feliz, de me ocupar é de vocês. O que vocês vão fazer para me deixar feliz? Olha a complicação disso. Olha o perigo da gente construir uma crença numa geração de que o mundo tem que estar a seu serviço. O mundo, eu sou vítima do mundo e o mundo precisa, né, me deixar bem. E isso é o contrário do que a gente precisa para a construção de saúde mental das crianças. Só que essa conta não pode ficar para eles.
essa conta ela é nossa, ela é dos adultos. A gente vem de uma sociedade, né, subjetivados pela sociedade da distração. A gente tem que estar sempre distraído. E os nossos vícios aos eletrônicos, ao WhatsApp, ao Instagram, Facebook, redes sociais, diz muito disso. A gente fala bastante do uso excessivo das crianças às redes, aos YouTube, né, jogos, mas primeiro os adultos precisam pensar o quanto que eles também não estão excessivamente precisando ser distraídos nesse momento. A criatividade, que é a base para a saúde mental, ela depende da frustração. A gente não precisa criar situações artificiais para as crianças serem frustradas e então elas terem que exercer a criatividade. Não precisa, a vida já é suficientemente rica de frustrações e vicissitudes. E as crianças estão nos dando um baile agora no isolamento social, na pandemia, de como lidar com isso. A qualidade do brincar, né? A gente tem vários jeitos de brincar. Tem o brincar de regras, tem o brincar livre, tem isso que é o do jogo eletrônico, que as crianças não significam como brincar, e a Renata tem uma pesquisa maravilhosa junto com as crianças, né, que elas falam que brincar é uma coisa, jogar é outra. Mas o brincar que produz saúde mental, esse brincar que integra a psique e o soma, que ajuda na integração cerebral, o corpinho junto com o que a gente sente, que ajuda a criar uma gramática emocional, é o brincar livre, é o brincar espontâneo, é o brincar por prazer. Quais são as brincadeiras que vocês pais lembram de infância? As que mais marcaram vocês, né? Brincava de professora, brincava de fazer teatro para os amiguinhos da rua, brincava de fazer pistas de corrida, de bolita. As brincadeiras que a gente sente como né, o sentimento, aquele de verdade, são essas brincadeiras inesquecíveis, elas marcam quem a gente é hoje de uma maneira muito profunda, inclusive nas nossas escolhas, tanto profissionais, de relacionamento, de rumos da vida. Por que a gente tem um sentimento tão positivo com esse brincar espontâneo da nossa infância? Porque neste brincar, nós exercitávamos o senso de realidade, de eu existo. Eu coloco a minha pessoalidade, o meu jeito singular, o eu mesmo, como a gente chama na psico, nesse tempo e espaço do brincar. Olha que importante. E é no brincar que as crianças podem viver de forma ativa aquilo que elas estão sofrendo de forma passiva. Isso quem nos conta é Freud. Então, as crianças brincam ativamente naquilo que elas vivem passivamente. E justamente porque elas podem brincar é que elas conseguem elaborar e não produzir sintoma e sofrimento sobre as questões do mundo adulto, né? E aquelas que invadem. Agora, né, com toda essa questão da pandemia, as crianças têm brincado, e a gente precisa escutar o brincar das crianças, precisa ampliar a orelha para ver assim, qual é a narrativa que está ali. Como quando eu converso com as alunas da Unicinos, né? O que as crianças brincaram hoje na escola de vocês? Ah, brincaram de água, de boneca. Não me importa tanto qual é o material que ela usou. Eu quero saber qual era a história que estava ali. Será que a gente consegue escutar o que as crianças estão brincando, né? Qual é a narrativa que elas estão produzindo? E isso conta tanto, né, da beleza da produção infantil. Nessa semana, uma criança no consultório de 6 aninhos montou as 2 casas de boneca e dizia, e agora chegou uma coisa muito feia que ninguém consegue ver e destruiu todas as casas. E ali ela ia contando toda a narrativa, né, numa produção pessoal, criativa, singular, autêntica dela, o que ela estava vivendo em relação à Covid, né? Que para ela chegou em todas as casas, destruiu muitas coisas. Com isso, essa criança ela se fortalece, ela se empodera, ela se integra e ela baixa a ansiedade, baixa a angústia. Quando a angústia é muito alta, a criança tende a não conseguir nem armar a brincadeira, nem organizar a brincadeira. Só que para esse brincar de qualidade acontecer, precisa de tempo, precisa de espaço e precisa de materiais. O excesso de brinquedos, de materiais prontos, e depois eu entro nos eletrônicos, tá, gente? O excesso de brinquedos de materiais prontos, muitas vezes impede, né, atrapalha o brincar.
A gente pode estar oferecendo um tempo e um espaço com muito mais materiais desestruturados, sucata, coisas simples, acreditando que a criança é capaz de lidar com as suas frustrações e justamente porque ela perdeu coisas, ela pode criar coisas. A criança que tem um excesso, né, de invasão, de estímulo, ela não precisa criar nada. Ela paralisa. Ela nem consegue, porque fica excessivo. Assim como a criança, quando tem um ambiente de pouca troca afetiva, muitas vezes também não consegue brincar porque falta a interação afetiva, que é essa, como a gente, né, essa fita isolante dos neurônios e das relações, né? O afeto é essa fita isolante da nossa produção cognitiva, motora, linguística. A gente precisa das interações e dos afetos. É claro, gente, que a situação ela é tão delicada e tão complexa que nenhuma família vai substituir a saudade e a falta que faz o brincar com outra criança, o brincar com os amigos. Isso é impossível, isso a gente nunca vai substituir. Algumas famílias dizem, mas como é que vocês conseguem na escola, né, dar conta e fazer uma tarde tão legal com 20 crianças ao mesmo tempo? Porque tem outras crianças. Por que isso? Porque o adulto não está ali como um recreacionista e, né, no sentido de distrair as crianças. O professor não faz isso. O professor, ele faz a função ambiental, ele garante um ambiente de confiança, organizado, um ambiente amoroso, que acolhe o gesto espontâneo da criança, seja ele um gesto de alegria ou de agressividade, porque a agressividade faz parte da gente, e a gente precisa integrar ela na vida, a tristeza, né? Tem um ambiente, o professor, ele faz essa função ambiental, e deixando o espaço livre, com muito tempo que sustenta a brincadeira, com né, toda essa organização dos materiais, de materiais que sejam estimulantes pelas texturas, pelos cheiros, né, que reportem coisas da natureza, que a criança pode subverter a ordem, né, e a utilidade desses materiais. E em casa, também é importante que a gente perceba isso. Baixar a culpa dos pais de que precisam estar todo o tempo distraindo as crianças. Não é por aí o caminho, gente. Às vezes a gente precisa voltar e reconstruir o caminho, porque a criança já entendeu que ela precisa estar todo o tempo com a atenção dos pais para se sentir aceita, ou que ela está dependente do tempo todo daquela relação ali com o adulto. E a gente precisa encorajar as crianças, né, para elas poderem desfrutar do prazer, porque brincar precisa ser prazeroso, que é o brincar só na presença do outro. Às vezes, só um gatilho que a gente faz de início de brincadeira com a criança, ela mergulha naquela zona transicional do brincar, que é linda, né? De pura fabulação, de pura magia, e a gente vai se descolando. Muitas vezes, a presença do adulto é incômoda no brincar da criança, porque se a gente não faz o faz de conta com eles, não se permite alargar um pouco dessa adultez e mergulhar no faz de conta, o adulto, ele faz interrupções do brincar, e que isso é desagradável para a criança, ou moraliza. Ai, que feio, esse bonequinho vai bater naquele outro bonequinho. Não, isso não pode. Gente, o brincar precisa ser livre. É justamente porque vai para o brincar que não vai para o real, né? Ou, o que é isso? Qual é o nome desse? O que está fazendo? Esse excesso de perguntas, às vezes, que a gente faz na brincadeira, torna ela enfadonha para a criança, torna ela chata para a criança, né? O adulto está ali mais como um coadjuvante, um espectador, e a criança precisa fazer o exercício da onipotência, de controle dos afetos, do mundo, das situações, no brincar, né? Esse brincar compartilhado com o outro, ela vai viver muito mais com os pares, né, de outras crianças. O brincar junto, o brincar com o outro, que eu tenho que negociar, fazer acordos, às vezes ele é difícil de fazer com adultos, né? Ele se torna mais palatável, mais interessante, criança a criança. Então, a gente precisa cuidar para não tornar o brincar quase que uma prova para a criança. Precisa provar que ela está moralmente adequada, que ela está, né, fazendo as coisas do jeito certo. O brincar, ele é caótico, ele é né, pura fabulação e imaginação. Então, no brincar cabe justamente para que a criança possa organizar suas emoções,
se acalmar e poder, né, desfrutar do cotidiano e da vida diária mais tranquilo. E o brincar, ele cria laços, ele né, a mesma raiz da palavra vínculo. O Alteral, né, grande psicanalista, que muitas vezes foi no Santa Inês também compartilhar seu conhecimento, nos trazia sempre essa origem epistemológica das palavras, né, que vem de uma mesma raiz, e a gente poder pensar que esse brincar, ele constrói vínculo e constrói laços. Esse brincar é o que me proporciona ser amigo. Como é que uma criança constrói amizade com a outra? Vamos brincar junto? Posso brincar? Quer brincar comigo? Depois que a gente brinca, a gente vira amigo, né? Então, depois que a gente brincou, a gente pode virar amigo. E, às vezes, também a gente poder se perguntar em casa, como é que está o tempo de atenção? Para a gente, né, como que a gente está enchendo a gasolina do amor e da conexão com as crianças em casa? As crianças não lidam bem com uma atenção fragmentada excessivamente. Um pouquinho de atenção, mas que eu estou todo o tempo querendo olhar no celular e eu estou angustiada com o e-mail que eu tenho que mandar e o WhatsApp que eu tenho que responder e né, essa atenção difusa deixa a criança assim, tá, mas não é de verdade, não é inteira. Às vezes vale a gente repensar o nosso cotidiano né, e poder organizar qual é o tempo de qualidade que eu tô com meu filho, porque as crianças, elas precisam de um tempo de qualidade com a gente. Às vezes é 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos do dia, que é um marco para a criança, que ali eu tô inteiro com ela. E mais do que tô inteiro, eu tô desfrutando daquela experiência, eu tô curtindo aquela experiência, ela tá agradável também para esse adulto. E às vezes, quando a gente consegue, né, remontar mais esse tempo com a criança, é o suficiente para essa criança já se reorganizar de afeto, de conexão e conseguir organizar o seu brincar de uma maneira mais livre, de uma maneira mais autônoma, sem a dependência desse ego auxiliar do adulto todo o tempo, né? Mas sim, as crianças estão precisando de parcerias para brincar, e talvez agora a gente vai ter que brincar mais com ele do que uma preocupação excessiva com as rotinas, né? É um momento de flexibilização das rotinas, assim como elas são importantes, elas precisam estar a serviço da qualidade do vínculo familiar, porque nada mais é mais importante agora do que o vínculo familiar. Nada, o conteúdo, né? Se a gente, na educação infantil, a gente não trabalha com conteúdo, né? Começar por aí, a gente trabalha com campos de experiências, interações e brincadeiras. Mas a partir do ensino fundamental, não tem conteúdo mais importante do que a vida. Esse é o conteúdo essencial agora. Da gente aprender a lidar com a crise, da gente aprender, né, a construir situações e possibilidades diferentes e aprender a celebrar a vida, mesmo com essa sombra da morte tão perto, né? Poder fazer a vida valer a pena de ser vivida. O brincar vai trazer aquilo que a gente vai trabalhar lá no conceito de saúde mental nos adultos. Ele dignifica o dia. Quando a gente brinca criativamente, quando a gente é criança e consegue imprimir, né, esse brincar satisfatório, ele torna a vida digna de ser vivida. A vida tem sentido. Porque eu tenho, né, essa experiência de realidade no meu cotidiano. Vamos entrar um pouquinho nos jogos eletrônicos. Olha como eles atuam muitas vezes na contramão disso. É claro que, chegada a quarentena, todo mundo precisou rever e flexibilizar o tempo de exposição, né, aos jogos das crianças. A tecnologia está nos ensinando que a gente tem várias modalidades e formas de interação. Uma coisa é eu estar com o celular falando com a minha vovó. Oi, vovó, tudo bem? Vou te mostrar. Blá, 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 blá. Eu estou ali de forma ativa. Eu estou ali de uma forma singular, conversando, interagindo com o outro. Que é assim como com as... Desculpa. As lives e chamadas de vídeo com as professoras, eu tenho alguém ali do outro lado da telinha que está muito interessado em saber o que eu aprendi, né, hoje, que quer conhecer o meu cachorrinho, o meu gatinho, que quer escutar o que eu tenho para contar do sonho que eu tive. Então, eu tenho, né, professores ali muito interessados em construir uma relação verdadeira com aquela criança. E a gente tem experiências lindas e relatos lindos, né, dos professores nessa interação virtual.
Isso é completamente diferente do que o estímulo que um YouTube faz, que um jogo eletrônico faz. Por que que é diferente? A gente precisa entender que esses jogos, eles fazem parte de uma cadeia de consumo, de uma rede de consumo. E que tem pessoas que ganham dinheiro com isso. Ok, tudo certo. Mas a gente não pode esquecer isso. São jogos feitos para viciar. Eles vão trabalhar com partes do cérebro ligadas aos comportamentos adictos. Então, a sensação para a criança, quando ela está nessa exposição, que ela só recebe o estímulo e que ela não é protagonista daquele processo, ela está só respondendo àquela excitação excessiva. É de que o tempo foi só ocupado, ele passou. Ele tem uma diversão, ele tem um prazer, mas é completamente diferente do que o prazer do brincar criativo, do ter que inventar este mundo, né, simbólico, porque não tem construção simbólica, não tem construção original, não tem originalidade, espontaneidade no jogo eletrônico. Por isso que ele em excesso, né, e não estou fazendo uma fala contra os jogos, não é isso, é entender que ele em excesso e com crianças pequenas, ele vai provocar o que as pesquisas, inúmeras pesquisas, já nos colocam. Baixa tolerância à frustração, porque daí eu não crio nada, eu sou distraída, não preciso lidar com a frustração, entendeu? Não preciso criar nada para lidar com a frustração. Eu só recebo estímulo para ocupar, para passar ela. Muita irritabilidade das crianças, muita irritabilidade, porque nós também, como somos excessivamente excitados, assim, pelo ambiente, a gente se torna mais irritadiço. A dificuldade de cumprir combinados, de construir rotinas, e o excesso, né, dessa organização que é virtual e que é, desculpa, visual. Toda a aprendizagem, não só escolar, né, mas a aprendizagem no sentido amplo da vida, ela envolve todo o nosso campo perceptivo e os nossos vários sentidos, né, o olfato, as texturas, o paladar, né, o outro que capta a minha voz e que eu estou ali envolvido na interação com o outro, isso é muito interessante. Então, a gente pode pensar que esse tempo de exposição a telas, ele diminui, ele empobrece o psiquismo. Quando a gente vai falar, por exemplo, da televisão, dá para a gente analisar assim, como é que é a relação da criança com essa TV? A TV está ligada ali, está passando qualquer coisa, e a criança está brincando com o seu Lego, está brincando com as suas pedrinhas, está inventando o seu mundinho, já é um estímulo desnecessário, mas ela está ali, ou a criança passa em frente à TV, consumindo aquele conteúdo. É muito triste quando a gente escuta uma criança que está mimetizada com a narrativa televisiva. É a novelinha do Carrossel, é o desenho tal, então, tem conteúdo de qualidade? Tem, mas o mimetismo que às vezes a gente escuta das crianças como algo que só é repetido excessivamente daquele conteúdo e não tem nada de pessoal dela, é muito triste. Me conta de uma criança entristecida. Me conta de uma criança que está com muita dificuldade de simbolizar, né, e de construir todo essa riqueza psíquica para dar conta do real. E a gente pode estar ali como um mediador, como passagem, né, sustentando esse tempo do brincar, sustentando o tempo, o espaço, os materiais do brincar. E é bem importante que a gente possa perceber se a nossa casa, ela é um espaço que neste momento, nesse grande desafio social do isolamento, ela está disponível para esse brincar que precisa ser, muitas vezes, subversivo no melhor sentido da palavra. É transformar a nossa sala numa cabaninha, é ter espaços para usar diferentes materiais, poder mexer nas panelas, poder mexer em outras coisas, mudar algumas coisinhas de lugar, acompanhar as plantinhas da casa. Claro que esse é um espaço coletivo, precisa ter acordos coletivos, mas se a criança não pode mexer em nada, não pode fazer nada, não pode sujar nada, essa sensação de cerceamento excessivo vai tirando a espontaneidade dela. E é importante que as crianças tenham momentos de privacidade.
Assim como a relação com a escola, nas chamadas, nas lives, é um momento da criança. Não é um momento dos pais, é um momento da criança, para ela poder aproveitar ou reagir ou não querer do jeitinho dela. E os professores estão muito bem preparados, né? Muito escutados nesse sentido, que tá tudo bem se a criança ficou brava, se ela não quer, não precisa os pais forçarem a interação pelo vídeo, porque ela tá contando de um sentimento dela, e esse sentimento também é válido, ela não precisa estar feliz o tempo todo, falando na frente da chamada de vídeo, né, dos professores. Então é o momento da criança, a gente precisa respeitar e invadir menos esse tempo das crianças. Criança não é massinha de modelar, que a gente modela como gostaria. Isso é bem importante, gente, tá? Criança não é essa massinha de modelar. A criança precisa ser ela mesma, precisa ser espontânea. A nossa função, como eu falei antes, ela é de proporcionar esses ambientes. Um ambiente que, ok, vai ter as suas organizações, mas que a gente lembre de algo fundamental que, né, o Winnicott, que é um autor da psicanálise que a gente estuda bastante quando vai pensar o brincar, que ele diz assim, uma criança precisa menos que o almoço seja servido na hora certa, que a casa esteja sempre limpa, né, que as rotinas sejam todas obedecidas. Ele precisa menos disso do que adultos que desfrutem da sua presença, que gostem, não precisa ser o tempo todo, mas que quando estiverem com a criança, eles tenham, né, o prazer de estar com a criança, que desfrutem desse brincar por prazer. E a criança é muito sensível, muito perceptiva, se isso é verdadeiro ou não. E a gente precisa investir no autocuidado aí dos adultos, de poderem se observar como é que a gente está nessa quarentena. Só voltando, já entro nisso, mas voltando um pouquinho nesse senso, porque há algo importante para a gente perceber, é o senso de inadequação. As crianças sofrem demais quando elas interpretam que para o ambiente elas estão sendo inadequadas, que elas são um incômodo, que elas fazem tudo errado, né, que a crítica está sempre ali. E se a gente percebe que está investindo muito na crítica e na cobrança com a criança, cuida e muda o teu jeito de agir na situação, muda a tua abordagem, não cobra da criança que ela faça aquilo que a gente quer que faça, né, sem antes a gente poder entender a serviço do que eu estou fazendo isso. Como é que está sendo a minha comunicação com essa criança? Lembrando, pessoal, que limites, a gente não... a ideia não é impor limites. Limites a gente constrói. Porque eles precisam ter sentido. As crianças... o nosso objetivo é que as crianças obedeçam, ou o nosso objetivo é que as crianças construam responsabilidade. E que elas se importem com cuidado de si, com cuidado do outro, com cuidado do ambiente. E bons limites são frutos de uma comunicação assertiva, que envolve empatia, que envolve liberdade, que envolve distribuição de poder, que envolve engajamento nas atividades diárias. Então, a gente pode estar aproveitando o momento de fazer uma receita juntos, a gente pode estar aproveitando o momento, né, de desfrutar junto desse ambiente da casa. E com isso eu não quero aumentar a super cobrança em relação aos, né, que os pais já têm sobre si mesmos, é muito pelo contrário. É entender que a manutenção de vínculo que a gente vai manter com a escola agora, que a gente quer essa escola viva, essa escola, né, que vai estar com muita vontade de receber as crianças no retorno, como é importante a criança manter esse vínculo com a escola de pertencimento. As crianças perderam tantas coisas, né, a escola precisa se manter viva. A escola, né, como instituição na vidinha das crianças, ela é fundamental para essa organização psíquica, dizer, vai passar, e eu tenho para onde voltar. E eu quero encontrar minha prof. E ela vai estar muito curiosa para saber tudo que eu vivi nesse tempo, né? E as crianças lembram e elas esperam por esses momentos. Então, a escola, mais do que tudo nesse momento, ela tem uma função subjetivante de esperança, de manter para as crianças, a escola está viva, ela está bem. As crianças às vezes querem passar na frente da escola, perguntam, na minha escola tem barata? Né? Já me perguntaram, tem barata? Será? Porque faz tempo que eu não vejo. Eles também ficam preocupados com o cuidado daquele espaço. E com certeza as escolas vão querer receber as crianças da melhor maneira possível, seja dentro de protocolos sanitários, quanto de, né, de socioafetivo, de cuidar desse momento do retorno, que vai ser super complexo.
Então, pais, também é importante a gente baixar a onipotência e poder observar com carinho e generosidade como é que a gente está nesse momento. Eu tenho falado muito para os pais, a saúde mental de todo mundo foi desafiada, de todos nós foi desafiada. E não é o momento da gente carregar o mundo nas costas, é o momento de pedir ajuda. As crianças são muito a estação climática da casa. Muito. Quando a gente não está legal na relação conjugal, quando a gente está muito estressado com o trabalho, né, preocupado demais com os avós, com situações das mais diferentes possíveis, se a gente não consegue criar os nossos espaços expressivos e de cuidado, são muitas vezes as crianças as que vão denunciar isso, né? Pelo comportamentos mais desafiadores, ou entristecimento, ou dependência excessiva dos pais. Às vezes, quando a gente está muito triste e não está conseguindo se haver com essa tristeza, as crianças tendem a criar uma grande confusão em casa, mesmo que seja na briga, que é para tirar os pais do estado de tristeza. Mas essa responsabilidade não pode ser deles, né? Então a gente tem que poder praticar esse cuidado juntos. Tem tantas coisas para a gente falar. Deixa eu ver o que mais que eu poderia trazer aqui sobre. A gente já falou da integração psíquica, dessa zona transicional. A casa, ela também. Quando a gente vai, eu vou dar uma atenção especial para os materiais, tá? Quando a gente vai pensar na casa como esse espaço brincante agora, a gente pode pensar que quais materiais que a gente está oferecendo para as crianças? São materiais que favorecem a expressividade, a criatividade, a autenticidade? Ou ainda assim são materiais para os quais elas têm que só responder? E a gente tem que cuidar um pouquinho com jogos de tabuleiro, né? E jogos que já vêm prontos, que são super interessantes, mas são jogos de regra e que a gente pode permitir, inclusive, que as crianças construam novas regras para esses jogos, que elas subvertam o jeito de jogar esse jogo. Muitas vezes eles pegam os bonequinhos dos jogos no consultório e vão, né, criam uma conversa entre os bonequinhos. Esses jogos, eles precisam estar a serviço da integração e dessa pessoalidade. Mas que outros materiais a gente poderia estar oferecendo para as crianças em casa que possam ser interessantes, estimulantes para elas? A gente poder ter canetinha, ter giz de cera à disposição, ter papéis grandes, aquarela, né, que é algo mais tranquilo também da gente lidar com a limpeza dela do que uma tinta guache, que faz uma grande confusão. Massinha de modelar, tem aquelas massinhas de modelar soft, que não são oleosas, que são fáceis também de fazer uma limpeza, mas proporcionar essas propostas, né? Ficou repetitivo, mas proporcionar essas propostas para as crianças ajuda também a elas se interessarem em colocar aquilo. E às vezes, gente, está tão doído o cotidiano, foram tantas frustrações que as crianças viveram, que até brincar dói, tá? Porque às vezes o brincar, ele está dizendo dessa dor. A gente brinca por prazer, mas às vezes o não querer brincar criativamente está dizendo que está muito doído. O real me invadiu demais. E a gente precisa, muitas vezes, ser esse gancho, esse elo, né? Criando esse espaço de troca, de faz de conta com a criança, para que ela possa relaxar e possa, né, construir os seus espaços brincantes e interessantes. Voltando, quando a gente tem excesso de estímulos externos e prontos, talvez a gente não contribua com esse brincar da criança. Vamos pensar o que seria o que se assemelha a esse brincar que salva, que produz saúde mental, que produz integração psíquica, e que a gente é o primeiro elemento que a gente observa quando vem uma criança para um olhar psicológico. Qual é a qualidade do brincar e da narrativa dessa criança, se ela consegue se haver, estruturar esse brincar sozinho e o brincar compartilhado. Como é que isso se desdobra na vida do adulto? Se desdobra no sentido de riqueza psíquica, de pessoalidade e do repertório cultural. O desdobramento do brincar livre, do brincar de qualidade na infância, é a experiência compartilhada social do adulto no futuro. Opa, ligou minha Siri aqui. É a experiência do adulto compartilhada, a experiência cultural compartilhada no adulto. Nunca a gente precisou tanto da arte,
da poesia, da música, como agora. Por quê? Porque se a gente está falando de um trauma social que não tem narrativa simbólica, a gente precisa pegar emprestada, né, palavras, imagens, para expressar o que a gente sente e o que a gente pensa nesse momento. E a arte, ela está sempre um passo à frente. Então, a gente também ampliar esse repertório cultural em casa é super bacana para as crianças entenderem, né? E elas sentem como esse espaço brincante. Esse adulto que escuta música, esse adulto que dança, que escuta uma live lá de músicas que acha interessante, seja qual for o estilo, que lê, que tem prazer na poesia, que tem prazer na literatura. Isso vai dignificando o cotidiano e mostra para a criança que ser adulto não é só estar sempre preocupado, com medo de pegar o Covid, reclamando do trabalho ou reclamando do casamento, né? Que vontade de crescer as crianças vão ter se esse for o excesso, né, de narrativa do adulto. Precisa para as crianças poder ter uma referência de adulto, que ser adulto também é positivo, que esse adulto brinca de outros jeitos, né? E que traz esse... porque quando a gente brinca, a gente honra a vida, né? A gente celebra a vida no brincar. E a gente precisa ter essa permissão agora, mesmo que a gente tenha tantas situações de morte rondando. Não é uma coisa ou a outra, a gente precisa integrar elas. Quem tem que estar na sala de espera é a morte. Tomara que ela demore muito para chegar para a gente, né? Seja bem, bem paciente. A gente tem que estar na sala de baile, todo mundo junto, podendo exercer esse cuidado sem negação, com todos os protocolos de saúde, de isolamento, de uso de máscara, de álcool gel, e, ao mesmo tempo, poder fazer essa vida valer a pena, né? Honrar essa vida. Vou puxar um pouquinho, eu sei que essa live ela é destinada especialmente aos pais das crianças pequenas, né? Vou pegar as duas pontas agora. Como é que um bebê consegue, começa a brincar, né? Desde quando isso se constitui? Desde o nascimento. O primeiro brincar é ser brincado pelo outro. É quando a gente brinca com o corpo do bebê, né? Respeitando como ele se sente nessa atenção de percepção, se está sendo uma experiência agradável ou não para o bebê. Ai, que fofinho esse nenê, eu vou dar um cafuné nesse pescoço, né? Vou morder esse pezinho. O bebê é um brinquedo, né, no melhor sentido do adulto. Ele é brincado afetivamente. Nele, né, é colocado muito afeto, esse bebê é percebido. Claro, quando esse brincar ele é excessivo e ele desorganiza o bebê, a gente para. A gente para porque a gente percebe, a gente sente esse bebê, né? Na medida em que eu sou visto, eu existo. Na medida em que eu olho, eu sou visto, eu existo. E visto, eu sou percebido, eu sou sentido. E eu vou criando uma relação de confiança com o outro. E não de que eu preciso me defender do outro, né? Porque aquilo, ou de cair num vazio, de que o outro não me procura com o olhar, não investe nesse olhar em mim, né? É um olhar fragmentado, é aquele cuidado mecanizado. Que não desfruta de uma troca de fraldas, de um momento de alimentação, para ser um momento de conexão, um momento lúdico e brincante. Se a gente transpõe isso lá para os adolescentes, olha que duro para os adolescentes. Opa, já estamos quase no momento das perguntas. Quando a gente transpõe isso lá para os adolescentes, quais são as grandes brincadeiras da adolescência? São os ensaios de sexualidade, os ensaios da vida adulta, né, dos grandes dramas, de estar com o outro. É quando não basta só a aceitação da família, né? Eu preciso muito me fazer parte de um grupo. Eu preciso muito me sentir pertencente a algo para além da minha família. E isso constitui os processos de individuação, de construção da identidade na adolescência. Para os adolescentes está sendo muito duro esse momento, porque uma coisa é viver uma pandemia e um isolamento social com 40, com 50 anos, gente, com 30 anos. Outra coisa é viver com 5, com 2, com 12, com 16. É muito duro nesse tempo do desenvolvimento, porque eles são de uma intensidade muito grande. Então, toda aquela expectativa que o adolescente projeta no seu ano, eu passei o que eu vou fazer, que sempre acontece nesse ano, que é super legal, esse ano eu vou ser aluno da professora tal, que eu gosto muito, todo mundo diz que ela é super bacana, esse ano é o ano das festas de 15 anos, que a gente vai
brincar de ser adulto, né? A gente brinca de se arrumar, de botar um gel no cabelo, de botar uma maquiagem. Eu crio um monte de expectativa porque eu vou ensaiar isso que é do mundo adulto. Essa brincadeira adolescente, né? De arriscar botar um pezinho lá numa idade de maior autonomia, depois eu volto, eu me sinto bebê de novo, e eu tento de novo, e eu volto, e eu me arrisco a fazer minhas experiências científicas com os meus pais, de dizer não e ver o que acontece, de mentir, ver qual é a reação deles. Então, né, de fazer amizades, desfazer amizades, tem toda uma questão relacional implicada na adolescência, que ainda é de um componente muito lúdico, muito brincante de ensaio, que está suprimido agora. E que eles estão tentando dar conta pelas redes sociais, mas que nunca vai né, satisfazer quanto à experiência real de estar com o outro. Né? Até porque esse excesso de telas, ele provoca uma dissociação na gente pelo, né, vai puxando muito o senso da visão e todos os outros afetos e percepções ficam descolados. Então, esse tempo excessivo de quarentena tem nos desafiado nesse sentido. Vamos pensar, a gente está em julho, né? Entendendo que esse é o nosso 2020. Previsão real de retorno, nós não temos ainda. Isso não está no controle das escolas, isso não está, né, no controle de ninguém além de quem estuda, dos médicos infectologistas, do governo, que vai nos dizer quando é seguro a gente poder retornar. A gente está vivendo um momento muito delicado aqui no Rio Grande do Sul, o aumento das lotações das UTIs, né? Hoje o mapa do Rio Grande do Sul está todo vermelho lá, que foi lançado. Então é um momento que a gente precisa mais ainda reforçar o nosso laço de amor e de cuidado estando em casa. E a gente pode parar nessa oportunidade de pensar. Isso que eu disse, isso que eu fiz, né? Que modo de estar junto provoca? O jeito como eu estou lidando com o brincar dentro de casa, ele qualifica o vínculo familiar, ele enriquece subjetivamente, né, minha filha, ou ele empobrece a nossa relação? Pessoal, a restrição do uso de telas e de eletrônicos, ela precisa ser dos pais, porque isso é feito para viciar. As crianças não têm força e elas não têm estrutura para mediar por conta própria o tempo desse uso de telas, tá? Por mais que a intenção dos pais seja melhor, que eles estejam autônomos, quem tem que fazer a restrição tem que recolher o eletrônico sem brabeza, sem perspectiva punitiva, porque não precisa ser assim, mas essa responsabilidade é dos pais. Como eu costumo dizer, colocar as crianças para ter que controlar esse tempo é colocá-las na frente de um dinossauro que quer que elas usem aquele espaço, né? E consumam, porque isso gera renda para alguém. E elas não têm condições de fazer isso. Então, essa responsabilidade é dos pais. E ao invés de a gente ficar só brigando em função do eletrônico, a gente pode qualificar, né, os outros tempos que a gente tem em casa, decidir o que a gente for fazer e fazer as restrições necessárias e poder parar nesse momento de avaliação e dizer como eu quero viver e tornar digno, né, os próximos meses que a gente vai precisar estar em quarentena, como que eu vou fazer valer a pena esse tempo e construir boas memórias com a minha família, que é o que a gente tem de mais precioso hoje. Bom, falei bastante, o tema é super vasto, teria muito mais, estou com um monte de coisinhas anotadas aqui para a gente continuar conversando, mas vou abrir para a gente poder comentar, ver se tem alguma pergunta, vou chamar a Renata para a gente já ir fechando essa conversa. Oi, estou aqui, Bianca, é sempre muito bom te ouvir. Eu vou te escutando, imagino que pelos comentários é isso que está acontecendo também com quem está nos acompanhando, e a gente vai pensando em muitas coisas, né? Tem uma pergunta que a gente já vai falar, mas eu acho importante que tu trouxe assim, alguns pontos que são de bastante discussão e conversa durante esse tempo, né? Acho que a gente poder pensar que ninguém escolheu viver uma pandemia, mas que a gente pode escolher como vamos viver esta pandemia e pegar e colocar nas nossas mãos a forma de atravessar esse período tão difícil
eu acho que isso é um ponto para a gente nunca esquecer, né? A pandemia nos assolou, mas a gente pode escolher como viver. A gente tem recursos, pode pedir ajuda e pensar que dessa escolha que a gente vai fazer depende muito os efeitos de que essa experiência vai fazer para todos nós, especialmente para as crianças, né? Então, eu acho que isso é uma lembrança importante, né? A gente não pode ficar também numa posição só de que isso nos aconteceu e agora vamos esperar, né, que isso um dia passe, porque é um tempo longo e tem muita coisa acontecendo durante esse período, né? Acho que um outro ponto importante de sublinhar que tu falou é essa questão das telas, que é uma questão que sempre nos preocupou muito, né? Crianças e telas, e a gente está se dando conta e aprendendo com esse tempo de pandemia que as telas tem um tipo de relação com as telas que é muito complicado, mas neste momento as telas são oportunidade para manutenção de muitas relações, de muitos vínculos que podem acontecer nesse momento apenas por essa via, né? Então, a gente tem aí muitas crianças pequenas e bebês que foram apresentados às telas por conta da pandemia, porque as telas não faziam parte da vida das crianças bem pequenas, muitas vezes. Outras crianças que foram apresentadas um outro jeito de usar as telas, né? Uma outra relação. Então, vamos pensar numa criança maior, de fundamental, enfim, 1, final e 2, que já tem até o seu próprio celular e está descobrindo um outro jeito de usar e que as telas podem, sim, oportunizar contato. Então, acho que esse é um outro ponto. E uma outra questão que tu traz, que eu acho que vale a pena, e tem uma pergunta que tem a ver com isso também, que é qual é exatamente o papel dos adultos, né? Essa cobrança que vem, tenho que fazer, o que tenho que fazer, como se tivesse um jeito certo de fazer. Então, acho que poder pensar nisso que tu diz, que é, sim, como adultos temos uma responsabilidade importante nesse momento para poder garantir que as crianças possam viver essa pandemia com menos danos e construindo boas lembranças, né, que a gente possa ter algo de positivo e de bonito nesse período, né? As crianças ganharam, enfim, eu falo um pouco disso, o que as crianças ganharam e perderam, ganharam mais tempo nas suas casas, ganharam mais convivência com as suas famílias, e isso tem um lado bem bacana, mas claro que, na medida que não está nas nossas mãos, quando é que a gente termina, isso também produz angústia, ansiedade e preocupação, né? Mas a gente poder falar sobre isso, pensar sobre isso é super importante, né? O papel do adulto, que não é ocupar, distrair, esse intervalo e essa diferença de tempo, né? Não é o tempo todo, mas algum tempo há de ter, né? Algum tempo de qualidade, disponibilidade, importante que aconteça. E as crianças, com muita competência, nos sinalizam quando esse tempo não está de qualidade, né? Elas nos mostram isso. Então, quando eu estou menos disponível, quando eu estou realmente não podendo ter momentos de qualidade, as crianças nos fazem saber disso, nos fazem saber que e a gente tem que poder saber escutar, e é difícil mesmo, né? Nem sempre a gente consegue ler o que as crianças estão nos dizendo, mas como é importante quando a gente consegue, porque isso é o que nos regula, é o que nos... Bom, está na hora de ajustar a rotina, foi uma semana mais complicada, vamos organizar uma próxima semana um pouco diferente, então, que é uma relação que está sempre em construção, né? Que não está pronta, né? Então, acho que trazer essa questão do lugar dos pais, que tira toda a culpa das costas, mas se implica em alguma medida, porque algo, sim, passa pelos adultos, né? É importante. Tem uma pergunta que falava da Paula sobre como gerenciar e a questão do home office, como é esse pai que está em casa, mas está trabalhando, né? Não está disponível, né? Então, como é que fica a convivência em casa quando tem o home office e as crianças, enfim, né, precisando aprender que essa família está em casa, o pai e a mãe estão em casa, mas não estão naquele momento disponível, estão precisando fazer uma outra coisa, né? Então, acho que é bacana falar um pouquinho disso. Joia, também, né, achei bem importante essa provocação, né, da Paula para a gente poder falar sobre isso, porque é complicado para as crianças, né? A gente tem que evitar ao máximo, a gente fala tanto de evitar ao máximo a presença ausente,
porque isso é muito desorganizador, tanto para o adulto quanto para a criança. O outro está ali, mas ele não está. E a gente sente, tanto adulto quanto as crianças, quando o outro não está verdadeiramente na relação, que não é de qualidade. Mas a gente precisa explicar, porque é uma situação super adversa e desafiadora, mas construir essa fala, a gente precisa conversar muito com as crianças agora, nesse período, muito, conversem com os filhos, expliquem, peçam ajuda, né? Coloquem a situação e garantam para a criança que em tais e tais momentos do dia, ela vai ter essa atenção inteira de vocês. Senão o celular também, o computador, ele se torna objeto de desejo dos adultos. E o que as crianças vão querer? Esse objeto de desejo, porque elas querem ser desejo desse adulto, né? Então, elas vão desejar isso também. Muitas vezes as crianças fazem problemas de sono, dificuldades para dormir, porque ou querem uma conexão excessiva no dormir, no adormecer, porque elas estão sentindo falta dos pais. E eles dizem, eu tenho saudade dos meus pais. Se o momento de conexão com meu filho é o momento que eu vou fazer ele dormir, se o momento de conexão com meu filho, né, são esses momentos da rotina diária, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, gente. Porque a criança começa, então, a provocar, né, esses momentos, a estender esses momentos. Tem coisas que a gente vai distribuir poder para as crianças, e tem outras que não é adequado a gente distribuir poder, porque elas não têm condições ainda de lidar com esse poder. O que eu estou dizendo? A gente pode distribuir poder em muitas coisas, na organização da rotina, envolver as crianças para preparar uma refeição, nas tarefas da casa, no cuidado da casa, das plantas, de muitas coisas legais, de escolher agora ou daqui a pouquinho, escolhas limitadas. A disciplina positiva é tão maravilhosa, né, em nos oferecer a comunicação não violenta, oferecer ferramentas de comunicação e socioemocionais porque a criança tem desejo de participar. A criança tem vontade de poder, né? Bem nietzscheanamente, as crianças têm vontade de poder exercer isso que é delas, que é criativo delas. Se a gente não oferece isso para a criança e ela está muito servida, né? Quero água, quero isso, quero aquilo. E a gente entra nisso sempre colocando que a conta não é da criança, tá? A conta é sempre nossa nesse sentido. Aí vale uma responsabilidade. E da gente colocar essa criança como uma expressão, muitas vezes, de cuidado, mas é uma atrapalhação, né? No lugar de ser servida, de cuidado, dar comida na boca quando já não precisa mais, tomar banho, né, higienizar a criança quando ela já poderia fazer isso, tudo aquilo que a gente faz pela criança que ela já poderia fazer, a gente está suprimindo a oportunidade dela se encorajar e dela criar autoestima. Mas quando a gente fala de eletrônicos, não é papel da criança fazer a autorregulação por conta própria, porque não tem como. Ela está falando, né, é algo muito grande para ela dar conta. É sim uma decisão dos pais. Por mais difícil que seja, e ela não precisa ser da ordem da punitiva. Tô tirando o teu jogo porque não precisa ser isso. É com responsabilidade, tranquilidade, gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Dizer, o tempo que tu terá para usar o eletrônico, para ver a televisão, é esse. Ponto. E sustenta a decisão e decide o que você vai fazer. E a criança pode bater, né, pé, pode não gostar, pode ficar triste, só que as crianças ficam tristes com muitas coisas que os adultos precisam decidir, às vezes, e eles têm direito de estar triste, e está tudo bem, né, e a gente não precisa imprimir um sermão ou convencer a criança a concordar e achar legal o que a gente está fazendo, né, a Renata fala muito disso, né, assim, da gente poder sustentar os afetos das crianças, sejam eles os agradáveis ou os não agradáveis, e a gente distribui poder aonde sim é adequado e assumir a nossa responsabilidade quando não é adequado. Às vezes a gente não quer também fazer frente a isso, porque, claro, nesse momento está super delicado, às vezes o eletrônico está a serviço de ajudar os pais a conseguirem trabalhar, e a gente sabe disso, mas eu tenho certeza que se a gente para e olha um pouquinho para o nosso dia a dia, a gente vai encontrando possibilidades e jeitos de qualificar essa relação e tornar ela mais verdadeira, mais saudável para todo mundo. Já estamos no finalzinho, né, Rê? Isso. E tem uma outra pergunta que tem um pouco a ver com a questão das telas, que eu acho que também, enfim, a gente já está chegando no final, mas para a gente poder trazer isso,
tem a ver com qual é o tempo que tu considera razoável, né, de uso de TV, celular e videogame, né? Acho que é importante a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, porque essa é uma questão que fica muito forte. Qual é o tempo, né? Quanto é muito? Quanto é bastante, né? Bem simples. Quanto menos, melhor. Bem simples, quanto menos, melhor. E pensar que se só tem que sobrar tempo para outras coisas, né? Eu acho que quando isso passa a ser a única diversão e a única forma que uma criança se distrai, liga a luz de alerta, né? É importante que tenha um outro repertório, que as crianças possam conseguir estar também se divertindo de outras maneiras, com outros recursos, né? E às vezes a criança está tão intoxicada dessa relação com o eletrônico que a gente precisa sustentar a responsabilidade de suprimir o eletrônico por um tempo. Real, oficial, a gente precisa suprimir. E muitos dos comportamentos, às vezes, opositores das crianças, eles se resolvem com 2 semanas que a gente dá uma desintoxicada, e isso vale para o adulto também, é também interessante. Só que a gente tem muitas pesquisas que falam sobre isso, e na verdade todas falam quanto menos melhor, né? Mas entender que é muito singular, é da relação que o meu filho tem com aquele estímulo, que para o meu filho talvez 1 hora não vai ser adequado, para o outro 4 horas está legal e a criança não se desorganiza. Então é complicado dar uma receita. Eu convidaria muito mais a gente como adulto a perceber, a sentir a criança, a qualificar essa escuta ativa, né, daquilo que enriquece e qualifica o vínculo do que qualquer outra coisa. Enfim, estamos chegando no final. É importante, é difícil, mas é importante a gente pensar que a gente gostaria de ter mais receitas e mais indicativos, né? Mas o quanto muito do que a gente vai entender como pais, que funciona ou que não funciona para a nossa criança, é o que ela também está nos dizendo sobre aquilo, né? O que ela está manifestando, né? Então, que a gente possa ter sempre uma posição de escuta e de acolhida às manifestações das crianças, porque eles sempre se fazem sempre comunicam de alguma forma, né? Às vezes fica mais fácil da gente entender e acolher, e às vezes, enfim, não é tão direto. Mas quanto mais a gente pensa numa conexão realmente efetiva, mais a gente consegue também entender, né? Do que aquela criança precisa, por que naquele momento aquela criança está tendo essa necessidade. Acho que é super importante isso que tu traz. Bianca, a gente está, então, terminando. Não sei se tu quer fazer uma fala de fechamento e para eu poder fazer um encerramento, então, desse momento que a gente poderia continuar conversando aqui por muito tempo. São assuntos que a gente se encanta e são importantes, né? Mas certamente a gente vai seguir dialogando em outros momentos. Quero agradecer, né, o convite e a confiança, é sempre um prazer estar com os santinenses. E, especialmente, né, parabenizar a escola por todo o esforço que tem feito e toda, né, a dedicação em honrar as crianças, honrar a infância, né, e manter a escola viva, manter a escola saudável, manter essa escola que precisa estar fortalecida para o retorno das crianças para as atividades presenciais, entendendo que a função social da escola ela é de pertencimento, ela é de cuidado, e que agora ninguém solta a mão de ninguém, a gente precisa se comprometer em qualificar esse espaço educativo, que eu tenho certeza que vai acolher todos com muito carinho, com muita saudade no momento de retorno. E também agradecer às famílias que estiveram aqui com a gente e que entendem esse compromisso da educação como um compromisso de todos, né? E que sustentam junto um projeto educativo e pedagógico tão maravilhoso como é o do Santa Inês e como é da educação infantil do Santa Inês. Então tá, Bianca, a gente que te agradece em meu nome por mais essa oportunidade da gente poder estar dialogando. Te agradeço em nome da Rosana Cairuga, coordenadora da Educação Infantil, que pensou e idealizou esse momento de conversa contigo. Em nome de toda a equipe do Colégio Santa Inês, em nome da direção do Colégio Santa Inês, porque para a gente é bem importante contar contigo, te escutar, então, por ter disponibilizado esse tempo para estar conversando com a gente. Agradeço a todo mundo que esteve junto e desejo
uma boa noite, um bom final de semana, que seja de muita curtição com as crianças, que seja momento que seja um tempo de momentos muito bacanas, para que a gente possa também descansar dessa semana que está terminando, certo? Então, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite.